Hoje, no episódio 2 do Papo com CEO, nós vamos entrevistar Felipe Trigueiro, que é CEO da FTLog. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre logística e distribuição. Felipe, muito obrigado por atender o nosso chamado e a sua presença é uma honra aqui conosco. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição para ajudar a SEO TV e o público em geral a tratar um pouco, dessa crise, pós-crise, com a visão da logística e supply chain. Nós queremos saber um pouco mais sobre a atuação da FTLog no mercado de logística e supply chain. Bom, a FTLog, ela vem, com a visão de atuar em todas as áreas da logística e cadeia de suprimentos. Então, nosso trabalho está baseado em três grandes processos. Operações, então tudo que é relativo à operação logística in-house, fora da casa do cliente ou dentro da casa do cliente, a gente tem uma estrutura para atender, seja de mão de obra, seja de tecnologia, como também a gente entra na parte de consultoria, e aí com a parte de consultoria puxa o nosso terceiro passo, que é treinamento e projetos especiais. Então, os treinamentos que a gente oferece são customizados para o nosso cliente, tipo academia de supply chain, que foi o curso mais vendido nos últimos anos. E a operação, ela é uma operação que vai desde mão de obra de carga e descarga a fazer a gestão total, gestão completa, da operação logística do nosso cliente, do recebimento à entrega na porta do cliente. Quais são os projetos e serviços que a FTLog pode oferecer para os clientes neste momento de pandemia do Covid-19? Bom, aí tem uma diversidade de oportunidades, onde a gente pode estar ajudando nossos clientes. Algumas das demandas durante a crise foram relativas a novas modalidades de comercialização. Então, com a explosão do omnichannel, com a explosão das vendas pela internet, a gente já vinha com projetos em nossos clientes para estruturar, e com toda a crise teve que dar uma acelerada gigante para implantar a chave desses projetos. Então, a gente tem cliente que bateu recorde de faturamento, por quê? Porque saiu da venda tradicional de loja física, 100%, o projeto de vender online. E isso permitiu que a empresa não parasse no momento de crise. Tá? Então, a gente ajudou tanto na concepção de projeto, na orientação da construção e na operacionalização, adotando diversas estratégias que poderiam ser adotadas no momento desse. Tipo drive-thru na entrega, tipo delivery, com o ship from store de fato, a opção do cliente retirar na loja agendado ou receber em casa. Então, alternativas e estratégias que a gente conseguiu ajudar os nossos clientes. E um dos pontos que eles procuram bastante no momento de crise, já é preparar para se reestruturar para o pós-crise. Uma coisa é criar maneiras da empresa sobreviver no momento de crise e a outra é se preparar para o pós-crise. Então, a gente entra também com a parte de gestão de estoque, dimensionamento de estoques, adequação, desenvolvimento de novos fornecedores. A gente está oferecendo para o mercado, está saindo do projeto piloto, de fato, agora, no próximo mês, a nossa central de compras. Então, a gente juntou demandas de diversos fornecedores e clientes nossos, unimos isso numa central única, e aí a gente conseguiu desenvolver tanto fornecedores como adequar preço, custo, prazo para os clientes. Então, a gente está falando de fornecedores grandes transportadores, grandes indústrias que estão entrando com a gente nessa central de compra para buscar otimizar seu custo. Alguns segmentos tiveram um crescimento expressivo durante esse período da pandemia, entre eles brinquedos, artigos esportivos, farmácias e games. Quando tem uma explosão de consumo como essa, Felipe, o que é que as empresas devem se atentar em relação à logística e o supply chain? Bom, antes de mais nada, quando a gente fala dessa venda pelo e-commerce ou a venda tradicional, a gente tem que entender o cliente. Há um momento delicado na crise, onde todo mundo, a principal alternativa foi, de fato, comprar via aplicativo, via site, mas muitas empresas não estavam prontas. Não estavam prontas em que tipo de situação? Diversas, desde a embalagem de entrega, desde o motoboy que vai entregar na porta do cliente, para fazer um atendimento de forma mais adequada, até a questão evidenciada de higienização, ficou muito evidente nesse momento. Ao mesmo tempo que essa demanda cresceu, percebeu-se também que o número de reclamações cresceu bastante. Então, segundo a própria Infomoney e o site Reclame Aqui, tem grandes empresas especializadas já no e-commerce que cresceu em mais de 93% o número de reclamação nesse período também.
Então, não estavam prontos. A experiência do consumidor, será que de fato ela vai ser uma experiência convidativa a continuar no e-commerce? A gente acredita que sim, mas as empresas vão perder a grande oportunidade por ter não se preparado de forma adequada para atender melhor o cliente. E aí essa experiência de entregar ao cliente o produto certo, no dia certo, ter um canal de comunicação claro e eficiente com o cliente, né, isso não aconteceu em muitas dessas experiências. E aí vem o outro problema da história, né? Se no momento da compra eu não tenho uma boa experiência, existe uma segunda oportunidade de corrigir isso, que é a hora que surge o problema do cliente. A gente, como empresa, a gente tem que ter a filosofia de resolver o problema do cliente, né? Então, porque é uma dor de cabeça que ali pode surgir o final do encantamento, né, e a possibilidade de se fidelizar a essa empresa. E muitas empresas também não estavam prontas para fazer um atendimento de pós-venda, atender uma reclamação, né, de forma rápida, a solucionar o problema. Então, a grande quantidade de problemas que surgiram, né, com esse advento do crescimento do e-commerce, pela falta da infraestrutura mínima necessária para essas empresas, também teve o lado negativo. Muitas estão sobrevivendo por isso, mas muitas outras também estão tendo uma dor de cabeça gigante que vão ter que administrar aí nos próximos meses. Fontes do segmento de logística nos informaram um crescente número na quantidade de devoluções com avarias. Como é que você avalia este fenômeno? Perfeito. Isso era um pouco que a gente falou na questão anterior. A questão das avarias, ela está muito atrelada também ao processo de ter uma embalagem adequada, né? Então, seja no segmento food service, seja no home center, né, você tem que ter embalagens que estejam prontas para enfrentar uma cadeia longa. Então, você imagina um produto que sai do Rio Grande do Sul para chegar em Fortaleza, né? O canal que essa empresa pode estar percorrendo com esse produto, né? A quantidade de manuseios excessivos, né? Então, quando a gente fala de manuseio, a própria mão de obra movimentando da forma adequada o produto, o acondicionamento do produto dentro do veículo, né? Dentro do avião, dentro do navio, né? Então, tudo isso requer um trato específico, né? Embalagem específica. Então, a união desses processos, né? O manuseio excessivo com a embalagem inadequada gera avarias imensas. E muitas empresas, e isso é cultural, elas encararam ao longo do tempo que a embalagem era apenas para envolver o produto. Não, a embalagem, de fato, tem que ter uma embalagem robusta para minimizar a avaria, e essa embalagem ela pode ser usada como um diferencial de nível de informações para o cliente, né? Chegar no cliente já com a embalagem organizada, com as informações necessárias e até fazendo o marketing da empresa. Isso é muito importante. Mas acontece que, historicamente, no Brasil, as empresas negligenciaram ter embalagens adequadas por questão de enxergar simplesmente custo e não um investimento adequado. Então, quanto dessa avaria gerou uma devolução, que o custo dessa devolução já foi muito maior que o próprio preço de venda do produto. Então, essa relação que as empresas têm que tomar cuidado, né? A embalagem, o manuseio e a modalidade do transporte que ela está usando para fazer essa entrega. Diante de um mundo cada vez mais digital, o que é que a gente tem que esperar daqui para frente do setor e do segmento de logística? Bom, acima de tudo, entender o cliente, né, o que é que ele quer de fato do teu produto, do teu serviço, como ele quer ser atendido, né, as determinantes, as orientações, né, das questões de higiene, ela deve ser abrangidas em todo o setor da cadeia, porque há o manuseio, há o contato direto humano com os produtos. Então, você imagina que no momento da entrega, há um motorista, há um ajudante entregando, descarregando na porta do cliente, né? Então, tendo contato com o produto que pode até promover a contaminação. Então, tem que ter um zelo, né? Tem que ter uma orientação e tem que ter a estruturação para que o motorista e o ajudante tenham os recursos suficientes para fazer o manuseio de forma adequada, ao mesmo tempo atendendo a questão de higiene, né? Para evitar a contaminação do produto, né? O transmitir. Então, passa por um processo de educação profissional também muito forte, com a orientação que as empresas precisam fazer junto a seus funcionários, de forma intensa e monitorar de forma bem adequada para que garanta essas premissas aí e orientações ao manuseio adequado de produtos para atender bem o cliente, evitando todo esse processo de contaminação. Então, junto com isso, né, essa remodelação de embalagem,
né, essa remodelação do contato com o produto, ela é muito importante. Porém, o que ficou muito evidente também com a crise, né, e com esse novo momento, né, o daqui para frente, o pós-crise, são as estratégias que a logística pode oferecer e tem que estar estruturada para isso, né? Então, a gente falou de omnichannel, né? Então, o que é o omnichannel? São as diversas formas do cliente chegar a ter o produto ou ter o serviço, né? Existe um mercado consumidor amplo, né? Existe aquele mercado, né, que está, de fato, agora só comprando pela internet, pelo aplicativo, mas ainda existe o consumidor que faz questão de, do ato da compra, ainda pegar no produto, sentir o produto, né, verificar se é aquilo mesmo que ele quer, né, para daí sim ter a opção de escolha. Então, vai ser um misto disso, né, um misto de loja física, um misto de app, um misto de compras por site. Então, tudo isso remodela, né, para que a empresa esteja pronta a oferecer opções ao cliente, né? Acima de tudo, o que a empresa tem que entender é o cliente quer opções. Ele quer a opção de comprar e receber em casa, ele quer a opção de comprar e retirar no ponto mais conveniente para ele, não importa qual a localização da loja, ele quer ter a opção de tirar no cafezinho da esquina por estar mais perto dele, ele não vai estar o dia todo em casa, vai estar trabalhando, então o horário mais conveniente para ele receber produto é no final do dia. Muitas portarias ainda de condomínios não estão prontas, né, para receber uma grande quantidade de produtos que chegam, né, em suas portas, então isso também requer uma adequação dos condomínios. Então, tudo isso a logística passa, né, por esse conceito. Está crescendo muito no Brasil, né, com base também nessa nova experiência, o uso de locas, né? Então, aqueles armários codificados onde o cliente vai ter acesso a retirar em determinado ponto, né, com um código, ele vai digitar o código, abre aquele armário, está lá o seu produto, o seu pedido. Então, de acordo com a conveniência. Então, é esse tato que a gente tem que ter como empresa, de entender que o cliente ele quer opção. Então, quando a gente fala que há uma migração total, né, para a venda por app, há uma migração muito forte. Porém, a gente não pode esquecer que por trás disso está uma opção de operação logística para oferecer o melhor caminho para o produto chegar ao cliente. E isso tem tudo a ver com venda, né? Então, a logística tem que andar muito junto com a estratégia comercial da empresa para oferecer de forma adequada e prometer ao cliente, né, o que pode cumprir de fato. Não prometer prazos de entrega, entregamos em 24 horas, e dá 24 horas o cliente está lá já chamando no canal de comunicação da empresa porque o produto não chegou, porque a empresa não tem a condição ainda de atender em 24 horas. Então, acima de tudo, prometo que você pode cumprir, porque o que o cliente quer é essa relação de transparência, né? Se você só consegue entregar em 5 dias, avisa ao cliente que você só pode entregar em 5 dias. É melhor você prometer entregar em 5 dias e cumprir do que você estar prometendo que entrega em 24 horas e nunca cumpre, porque não tem a estrutura necessária para isso. Então, as empresas precisam refletir sobre isso também. Chegou aqui no WhatsApp algumas fotos muito desafiadoras de comércios e, na maioria, lojas que estão nos shoppings aí em Recife, né? E a gente viu muita mercadoria com avaria, vestuário, e numa situação que a gente entende que essa mercadoria dificilmente consegue ser recomercializada, né? Então a gente queria ouvir um pouco de você sobre essa situação. O que aconteceu na grande maioria dos shoppings, né, e lojas que apresentaram esse tipo de ocorrência, né, foi porque, por uma questão de economia de custo de fato, né, foi desligado todos os geradores, toda a geração, né, de climatização, e isso alguns produtos que permaneceram em lojas não tinham a temperatura ambiente adequada, né, para a manutenção desses itens. Então, a maioria gerou tipo mofo, né, e isso precisa de um retrabalho gigante, né. Então, para você recuperar um produto, por exemplo, de couro, que está apresentando característica de mofo, você tem que ter um trabalho, por exemplo, de retirar o produto de loja, vai ter que higienizar a loja novamente, né? Então, para poder a loja receber novos produtos, e ao mesmo tempo que você recolhe esses produtos para fazer o trabalho de higienização, limpeza, alguns deles perdem a característica de novo. Consequentemente, perde o preço ideal de venda. Vai ter que vender num segundo mercado, às vezes com uma segunda marca, porque não conseguiu recuperar da forma adequada. Então, isso traz um custo muito alto para as empresas, né? É um prejuízo gigante, porque isso a gente está falando também do envolvimento da cadeia reversa, de coletar esses produtos, voltar para um ponto de apoio, para o seu centro de distribuição principal, para fazer a triagem
às vezes ser direcionado para uma assistência técnica próxima para recuperar, ou para algum grupo específico, ou para alguma outra empresa parceira que faça esse tipo de trabalho, e essa movimentação da mercadoria ela é muito cara, né? Então só faz complicar o custo operacional para as empresas, e muitas delas optam nesse momento, né, por descarte de fato, porque o custo é tão grande que não vale a pena recuperar para alguns itens. A gente sabe que o shopping ele não foi pensado e projetado para ter grandes docas de recebimento, né? Então, assim, o shopping de fato não tem estrutura para o armazenamento de longo prazo devido à própria natureza do negócio de shopping. Então, o que você, Felipe, como especialista da área, recomendaria para os lojistas daqui para frente e, sobretudo, das grandes lojas âncoras dos shoppings? Há um grande dilema, né, quando a gente fala do que tem em loja, né? Então, há sempre um trabalho que deveria ser mais reforçado, que é a revisão do mix, né? O que é que eu devo ter, de fato, na minha loja que seja atrativa para o cliente e que vende, que não fique com estoque parado? Muitas lojas, né, sofreram ao longo do tempo por ter estoque em excesso. Itens que não giram, itens que não vendem de fato, e as empresas, por falta de uma base analítica ou por falta de estrutura de fato, né? A gente sabe que a grande maioria das lojas de shopping, né, são pequenos e médios empresários que têm a arte de vender, mas a parte de gestão de estoque e logística é desconhecida, né? Então, o que a gente recomenda é que eles parem agora, é um momento oportuno também de revisar o mix, que produtos eu devo ter, qual a quantidade de fato que eu devo ter para ter o necessário para esse momento de recuperação, né? Não investir em aumentar os estoques, né? Investir em ter bons parceiros, bons fornecedores, para que possa ter uma reposição adequada, né, com produtos de qualidade que tenha a venda de fato certa. Então, muito cuidado nessa hora de retomada para não ter um estoque muito inchado, né, e aí ter o capital de giro parado, né, um produto que não vende. Então tem que ter essa atenção muito especial quando o capítulo é estoque, porque o risco é muito alto, né? Então tem que ter um cuidado muito grande para ser dimensionado o estoque da forma correta. A maioria dos empreendimentos de shopping é necessário ter um seguro contra incêndio, contra algum evento subsequente que porventura pare o comércio. Nessa situação específica desse momento de força maior do Covid, as lojas que porventura possuíam esse seguro empresarial, elas estarão cobertas nesse particular da mercadoria ter se avariado em função do coronavírus? Não existe uma cobertura específica para esse tema. Então, as empresas, de fato, elas vão estar arcando, né, com esse prejuízo. No transporte de carga, existe, né, algumas coberturas em relação a avarias, mas nem para todo tipo de produto, até pelos requisitos, né, de segurança que precisa ter ao longo do transporte. Mas especificamente dentro das lojas, não existe cobertura no mercado, né, que dê essa abrangência, e aí também veio a grande oportunidade para as empresas de seguro, né, oferecer esse diferencial ao mercado lojista, né? Então, é um risco que existe, não somente pela pandemia, mas há um risco de fato, né, de alguma operação dentro de algum shopping, dentro de alguma loja, sofrer algum dano causado por uma falha operacional e trazer esse prejuízo para as empresas, né? Então, mas infelizmente elas vão ter que arcar com grande prejuízo nesse momento. Na sua visão, Felipe, a gente ainda falando sobre shopping center, você acha que os shoppings eles devem modificar a sua forma de operar diante de uma crise como essa, como por exemplo, criar uma forma do shopping ter uma venda por e-commerce? Será que isso funciona? Porque nós o vimos aí com alguns amigos aí do Nordeste, que alguns shoppings estão se mobilizando para fazer o próprio e-commerce, né? Que é um pouco contraditório ao negócio do shopping, que é o cliente ir até o estabelecimento e fazer a compra. Então, a gente queria ouvir um pouco a sua impressão sobre esse movimento do shopping fomentar o e-commerce do próprio estabelecimento, do próprio shopping. Olha, uma tendência natural, né, os shoppings se remodelarem para poder servir como apoio ao lojista, né, criando internamente os delivery centers,
e atendendo a um conceito natural da operação de varejo, né? Então, naturalmente, com o passar dos próximos anos, há uma tendência muito forte das lojas se tornarem showroom. Então, isso é prática de fato. Não vai deixar do cliente visitar o shopping, até pela parte de serviços e lazer também, mas as lojas mudam o seu conceito. Isso já é percebido já há algum tempo, né, que algumas lojas já operam de fato como showroom. O cliente vai na loja conhecer seu produto, né, ser apresentado as inovações dos produtos, porém o cliente volta para casa ou vai no app e compra pela internet. E aí os shoppings começam a se moldar para ter delivery center implantado dentro dos seus shoppings. E aí, com a pandemia, ficou evidente quantos shoppings no Brasil, né, adotaram o sistema de drive-thru para permitir que suas lojas permanecessem ativas e o cliente ia até lá, mas sem essa parte interna do shopping, indo para áreas específicas para fazer suas coletas, né? E a partir daí você começa a ter uma migração de conceito de entrega, que tem tudo a ver, né, com o que a gente falou anteriormente de omnichannel, criar as alternativas, né? Você tem cliente que quer, de fato, estar com pressa, mas não quer descer para entrar no shopping para comprar aquele pedido. Então, o que é que ele prefere fazer? Vai no app, faz a sua venda, agenda o horário de entrega, nem desce do carro, vai na área específica, coleta o produto e vai embora. Então, o mercado começa a se moldar, de fato, para essa nova realidade que os shopping centers passam a oferecer aos clientes. Durante essa crise, muito tem se falado sobre logística reversa. Neste momento, como você vê essa questão de logística reversa aliado com essa questão do e-commerce? E eu gostaria que você explicasse também para os nossos telespectadores o que é a questão da logística reversa e como ela se aplica nesse contexto atual. A logística reversa, ela é um conceito bastante amplo, né, e pouco praticado pelas empresas, né? A logística reversa, ela não está somente ligada a tratar devoluções, trocas, é cuidar de fato de toda a cadeia do produto, né? O que é que eu vou fazer quando o produto volta para a minha empresa ou não tem mais uso? Eu vou descartar, eu vou revender no mercado secundário, eu vou reciclar, né? Então, existem várias alternativas. E a grande problemática que chama a atenção para o tema logística reversa para as empresas tem a ver com suas políticas comerciais, né? Como é que a empresa está disposta a atender os produtos aos clientes? Qual a minha política de venda, de atendimento? Qual a minha política de troca, devolução, né, solução de problema? Então, quando as empresas não têm essas políticas claras, já começa a partir daí gerar insegurança para o cliente e, ao mesmo tempo, gerar sua própria dor de cabeça, né? De poder ter um canal de logística reversa adequado, onde o cliente pode trocar, como o cliente pode devolver aquele produto, para de fato ter uma tratativa específica. E aí a gente percebe de fato que muitas empresas que já não tinham nem pronto uma política clara para entregar, imagina a política para devolver um produto ou trocar um produto. Então, com um boom, por exemplo, da pandemia, muitas empresas que passaram a vender seus estoques, né, nesse movimento acelerado de querer entrar de fato, de todo jeito no e-commerce, elas passaram a vender, né, e sem oferecer, por exemplo, a opção de troca para o cliente. Então, a pergunta fica, quantos de venda não foi perdido por não ter uma política de troca e devolução adequada para aquele produto? Então, isso também tem que estar muito claro. A logística reversa custa muito caro. Você imagina você comprar na internet, né, o fone de ouvido que a gente estava falando. Quanto custa chegar esse fone de ouvido até sua residência? Agora, imagina chegar o produto errado e você ter que devolver esse produto. Qual o custo operacional desta devolução? Qual o custo operacional desta troca? E aí a gente vem fazendo um paralelo com a relação do mercado consumidor brasileiro, por exemplo, a experiência do consumidor americano. O mercado americano, ele tem uma experiência muito forte nesse sentido, né, de querer acatar a devolução, querer trocar ou devolver o dinheiro para o cliente imediatamente. Por quê? Porque eles encaram aquilo ali não somente como uma experiência de consumo, onde o cliente vai estar mais próximo, sabendo, poxa, eu posso comprar aqui, porque se tiver algum problema, a empresa vai resolver rápido, vai devolver meu dinheiro, vai trocar o produto, né, vai fazer a solução acontecer do problema. No Brasil, a gente vive ainda agarrado à legislação do Código de Defesa do Consumidor, né? Deu algum problema, o consumidor já vai para o direito do consumidor. Quanto custa juridicamente o atendimento ao consumidor para as empresas? É muito alto, né? Agora, por que existe esse custo alto? Porque não existe essa política, essa avaliação de troca imediata, de
está disponível a resolver o problema do cliente na hora, é uma grande forma de reter cliente e fidelizar cliente. A gente fala que fidelizar pode ser utopia, mas o cliente cria confiança na empresa de que quando eu compro, se eu tiver um problema, aquela empresa está disposta a resolver imediatamente. Mas não, muitas empresas entram numa fila de burocracia até que resolva o problema do cliente, e isso torna muito grave. E aí, quando a gente vai para o lado das empresas, e a gente chega em diversas empresas, em visitas técnicas, em projetos que a gente faz, ou até mesmo através da nossa solução de logística reversa, a gente chegou a visitar a empresa que o centro de assistência técnica, né, dos produtos com problemas para resolver da logística reversa, aguardando alguma definição, é quase do mesmo tamanho de um centro de distribuição de produto acabado. Ou seja, isso é inconcebível. Um custo altíssimo de armazenagem pela demora de decidir o que vai fazer com o produto na cadeia reversa, e as empresas ainda não acordaram para isso. Então, é uma grande oportunidade, não só na relação com o mercado, com o cliente, mas uma grande oportunidade de reduzir custos operacionais e serem mais atrativos ao mercado. Muitos empresários têm me feito uma pergunta que, particularmente, eu estou passando a bola para você. Se nesse momento é melhor terceirizar a operação logística ou se é melhor refazer o investimento em operações próprias de galpões e armazenamento. Então, afinal, qual é a melhor alternativa hoje para o mercado? Olha, eu sempre fui um defensor do compartilhamento de operações, né? Então, isso tem tudo a ver com terceirizar. Mas, óbvio, cada caso tem que ser estudado de fato, né? Porque existem algumas operações que, quando são apresentado o custo da terceirização, às vezes é mais fácil para a empresa, de fato, estar fazendo própria a sua operação. É uma avaliação de cenário, isso é constante, né? Então, analisar o cenário requer exatamente isso. Qual é a minha capacidade de investir, né? Se eu tenho uma capacidade de investimento, se eu tenho um caixa que sustente essa minha capacidade de investimento, né, e eu tenho um volume operacional que, por exemplo, significa que tem um caminhão específico para entregar, né, então é muito mais provável que essa empresa consiga internalizar a operação. Mas, por exemplo, eu vou atender tal região, mas minha quantidade de pedido, minha demanda naquela região não enche nenhum caminhão, é melhor compartilhar custo, né? Então, se eu tenho uma demanda naquela região e eu não consigo pagar nem o aluguel de um armazém dentro de um condomínio com tantos mil metros quadrados mínimos de locação, é melhor compartilhar. Então, essa avaliação ela é muito importante e ela fica em evidência num momento como esse, que gera essa instabilidade de demanda. Num momento de estabilidade de demanda, então, se você tem um custo rateado, é muito melhor para a empresa, que você está diluindo o custo, né? Está diluindo o risco também operacional. Então, parte de uma avaliação de cenário. E curiosa essa pergunta, né? Porque nesse período de pandemia, a gente recebeu 5 consultas em relação exatamente a fazer essa avaliação. Se era melhor reverter a cadeia própria para uma cadeia terceirizada, se era melhor construir um centro de distribuição próprio ou, de fato, contratar um operador logístico e aí compartilhar a operação. E em todas essas 5 avaliações, as 5 avaliações deram um cenário de terceirização completa, né? Mas isso requer, de fato, que cada caso seja bem avaliado, né, para poder pensar na que melhor forma a empresa vai se portar no mercado, né? O que é que eu quero nesse momento, de fato? No momento de crise, todo mundo quer compartilhar custo, todo mundo quer compartilhar risco, mas será que, de fato, eu vou oferecer para o meu mercado um nível de serviço adequado? Será que eu consigo oferecer um nível de serviço melhor mantendo uma operação própria? Depende. Eu conheço diversas empresas que mantêm operação própria regionalizadas, né, em determinadas regiões, porque ela consegue, uma operação própria, ter um nível de serviço melhor. Mas em regiões mais distantes das bases delas, preferem terceirizar para poder ter sinergia, né, com essas outras empresas e poder oferecer um nível de serviço melhor e um custo mais adequado. E então, é uma avaliação de cenário, né, cada caso precisa ser avaliado, mas comumente, né, a operação terceirizada ela consegue oferecer mais benefícios, até porque deixa a empresa mais confortável em focar no que é o seu negócio de fato e deixar o core business da logística e do supply chain com uma empresa especialista. Chegamos aqui ao fim do Papo com CEO, episódio 2, com Felipe Trigueiro, CEO da FTlog. Felipe, nós agradecemos a sua disponibilidade para bater um papo com a gente sobre logística e distribuição.
e foi um prazer para a gente te receber, para a gente escutar e todo esse conteúdo tão enriquecedor, e foi uma honra para a gente estar aqui com você. Um grande abraço, meu amigo, a gente se vê.